Olá, pessoal, meus amigos e minhas amigas, companheiros de turma. Eu sou José Hamilton Braulio de Souza Júnior, aluno do curso de Bacharelado em Teologia na Uninter, no Polo Itaperuna. E neste presente vídeo, vou falar um pouco sobre as transformações urbanas ocorridas nas cidades de Miracema, local onde eu resido, e Altamira, no Pará. Então, pessoal, dando continuidade à apresentação do portfólio da área de humanidades, nesse primeiro slide está as informações no qual já passei para vocês sobre o meu curso, o polo, o meu nome e o meu RU, que é o 2708814. Primeiramente, quero apresentar a vocês um pouco de cada município, começando por Altamira, no Pará. Foi fundada em 1750, a sua população foi estimada pelo IBGE no ano de 2018 pelo número de 113.195 habitantes. A sua área corresponde ao número de 159.533,328 quilômetros quadrados. A sua economia é a agricultura, extração de borracha e castanha do Pará e também a pecuária. Já no município de Miracema, foi fundado em 3 de maio de 1936. Sua população foi estimada pelo IBGE no ano de 2008 pelo número de 26.868 habitantes. A sua área corresponde a 303,353 quilômetros quadrados. A sua economia é a cultura de arroz irrigado e pecuária leiteira. Então, quero começar a falar com vocês sobre o município de Altamira, no Pará. Começando pelo tópico de história do povoado de Tavaquara. Mas afinal, que povoado é esse? A história do povoado de Tavaquara, atualmente Altamira, compreende tradicionalmente o período que vai da instalação da missão jesuíta formadora da cidade até os dias atuais. Entretanto, o território municipal é habitado desde tempos imemoriais por povos indígenas nômades e seminômades. Tradicionalmente, considera-se que foi o coronel Gaioso o responsável pela mudança de nome do povoado, que passou a chamar-se Altamira. Gaioso, por ser um rico comerciante, viajava para a Europa e, numa de suas viagens à Espanha, conhecera ou ouvira falar da recém-descoberta caverna de Altamira, que continham pinturas rupestres pré-históricas admiráveis, razão pela qual passou a chamar a área próxima de sua propriedade pelo mesmo nome, onde moravam seus escravos. As atividades econômicas, como por exemplo a agricultura, o arroz, cacau, feijão, milho, pimenta do reino e a extração de borracha e castanha do Pará, e também a pecuária são as principais atividades econômicas do município. Vou falar para vocês sobre o ponto crítico. O município ainda não dispõe de acessos pavimentados, pois a única rodovia utilizada para chegar ao município é a rodovia Transamazônica, que teve seu processo de pavimentação interrompido na década passada, o que deixa o município incomunicável em longos períodos de chuva por malha rodoviária, corroborando com o pouco desenvolvimento industrial. Por último, quero deixar para vocês uma informação relevante. Até o ano de 1998, o município era alimentado por uma central termoelétrica que foi desativada logo após a inauguração da LT 230 kV Tucuruí-Altamira, projeto Tramo-Oeste desenvolvido pela Eletronorte. Agora chegou a vez de falar do município onde eu resido, que é Miracema, no estado do Rio de Janeiro. Era uma região habitada até o século XIX por índios puris. O início da colonização de origem portuguesa do território do município de Miracema é atribuída aos esforços de Dona Ermelinda Rodrigues Pereira, primitiva proprietária das terras que constituem o distrito sede. Esse nome, Santo Antônio dos Brotos, era o nome dado ao município de Miracema antes de ter este atual nome. No tópico onde está escrito Dias de Glória, eu vou explicar para vocês por que eu dei este nome.
Miracema, desde os seus primórdios até o fim do século XIX, contou com intensa vida econômica e social, verificando-se enorme surto progressista neste século, época em que suas lavouras de café, arroz, milho e feijão abarrotavam os mercados, aos quais chegavam em lombos de burros, via São Fidélis e, a partir de 1883, pela estrada de ferro Santo Antônio de Pádua, ramal Miracema. Entre 1830 e 1930, a região exportou, em café, valores superiores aos da exportação de ouro e diamantes em Minas Gerais. Graças ao preço do café na Europa, Miracema liderou a região em um processo de enriquecimento. Para a fabulosa produção cafeeira do período, foi necessária uma enorme quantidade de mão de obra escrava. Na derrocada do café na década de 1930, o poder político do estado de São Paulo obrigou Getúlio Vargas a diminuir os cafezais do Rio de Janeiro, destruindo todas as lavouras existentes em Miracema. O café fornecia 80% dos recursos do município. Com sua emancipação político-administrativa, Miracema recuperou-se da derrocada do café e foi iniciada a cultura do algodão para abastecer a fábrica de tecido de São Martino. Concomitantemente, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar em ação conjunta com a usina Santa Rosa. Foi crescendo a cultura do arroz irrigado, juntamente com a pecuária leiteira, que é a principal atividade rural do município atualmente. No século XIX, teve intensa vida econômica e social e um grande surto progressista, tornando-se importante zona produtora de café, algodão e cana-de-açúcar, com indústria e comércio prósperos. De província a município. Devido ao seu crescente progresso, Miracema foi elevada à categoria de município em 7 de novembro de 1935. No tópico Dias de Luta, último tópico desta apresentação, desse slide, nas décadas de 1960 e 1970, seus canaviais tradicionais submergiram diante da Revolução Verde, ocorrendo uma diminuição sensível da renda do município. Por último, o arroz, que ainda segurava a economia, foi suplantado pela eficiência e tecnologia dos estados do sul do Brasil na década de 1980. Nesse último slide, vou mostrar para vocês o que há de comum entre os municípios de Altamira, no Pará, e Miracema, no estado de Rio de Janeiro. O que iguala o município de Altamira com o município onde eu resido é o fato de as duas regiões sofrerem de um abandono estrutural crônico, um processo de atrofia econômica e, consequentemente, social, pois não foram feitos investimentos necessários para elas, uma vez que suas infraestruturas são precárias. Então, pessoal, esta foi a minha apresentação do portfólio da área de humanidades, falando um pouco sobre as transformações urbanas ocorridas nos municípios de Altamira, no Pará, e Miracema, no estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela atenção.